Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você, é um prazer estudar a Bíblia, é um prazer a gente compartilhar aquilo que Deus quis compartilhar com a humanidade em Sua palavra. E nós estamos estudando um tema bastante envolvente, atual, que é o tema da escatologia cristã. Eu convido você para que a gente possa mergulhar nesse tema e a gente aprofundar o nosso conhecimento diante da avalanche de teologias que acabam confundindo a cabeça da gente. São várias doutrinas, várias perspectivas, várias abordagens que a gente não sabe em quem acreditar. Mas existe um eixo que é comum a toda a Escritura. E é esse que nós estamos querendo encontrar através desses estudos sobre escatologia cristã. Nós estamos encerrando hoje a nossa série de 5 lições sobre esse tema. Nós começamos no mês de julho e estamos terminando nesse primeiro domingo de agosto. E esperamos que tudo isso que nós aprendemos aqui nesse espaço possa servir para o seu crescimento espiritual, para o aperfeiçoamento da fé de muitas pessoas que nos acompanham. Eu agradeço a Deus por poder compartilhar esse conteúdo, essas compreensões, essas análises que fizemos a partir da Escritura. Mas vamos ao encerramento dela, né? Afinal de contas, essa jornada já vem acompanhando a gente e a gente precisa agora colocar um ponto final a essa jornada que nós já iniciamos. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação, que é aquele que você já conhece, que nós já temos já nos acostumado a fazer. Nossa aula é acompanhada sempre de material visual e de um material escrito. O material visual está aqui e o material escrito está no nosso blog, no blog da igreja, no meu blog pessoal. E você pode acessar, baixar gratuitamente para a sua leitura, mas também para a sua consulta futura, se você quiser deixar esse material na sua biblioteca digital. Ah, você não tem uma? Eu tenho a minha biblioteca digital e eu gosto de guardar os meus livros que eu tenho adquirido. A minha biblioteca digital, ela me ajuda bastante no meu conhecimento e esse é um material que vai ajudar muito na sua pesquisa futura. Também você pode usar esse material para o seu estudo bíblico pessoal em grupo, na sua igreja, no seu pequeno grupo, onde você achar que é melhor você compartilhar. Ele é seu, é um presente da nossa igreja para você. A apostila está disponibilizada para todos e todas que queiram baixar e deixar salvo em seu computador, em seu notebook, em seu tablet, em seu smartphone até, hoje é possível fazer isso, né? E você pode fazer uso a hora que quiser e do jeito que quiser para o seu crescimento pessoal. Bom, gente, vamos então ao conteúdo que nós temos a explorar hoje. O tema é escatologia cristã, é a nossa quinta aula. E vamos falar sobre uma dimensão da escatologia que poucas vezes a gente vê essa abordagem, mas que é uma abordagem que é muito atual, muito contemporânea, que vem sendo tratado nos círculos acadêmicos e nas pesquisas mais avançadas sobre o tema da escatologia, que é a escatologia cósmica. Essa escatologia que vai tratar desse futuro do cuidado de Deus com a criação. A Bíblia apresenta essa ideia com a expressão novos céus e nova terra. Como que nós podemos entender isso? O que seria um novo céu? O que seria uma nova terra? Há muitas pessoas que acham que esse novo céu é um outro espaço etéreo
que haverá. Não, é apenas a maneira como Deus está falando para a gente, que Ele está trabalhando pela renovação, pela restauração de todas as coisas. Bom, vamos adiante para a gente entender isso. Eu vou deixar aqui duas meditações que nós nos acostumamos já a fazer no início das nossas aulas. Primeiro é um versículo da Bíblia. João, capítulo 14, verso 3. Promessa de Jesus para todos nós, seus discípulos, seus seguidores. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha, é Jesus falando que tem um lugar sendo preparado, tem algo sendo preparado para nós. O futuro está sendo trabalhado por Deus nesse momento. Jesus já anuncia isso, que é esse, e nesse lugar que está sendo preparado, nós estaremos permanentemente com Ele. Isso é promessa, viu, meu irmão, minha irmã? Não olhe para o futuro como uma tragédia. Não é uma tragédia, é bênção. É bênção para todos nós. Jesus quer que a gente esteja onde Ele está. E Ele está trabalhando neste momento para isso. Amém? Glória a Deus por essa mensagem tão importante para nós. O segundo momento de reflexão é uma frase de um teólogo do começo do século XX, chamado Hans Urs von Balthasar, um grande teólogo cristão que pensou sobre a espiritualidade, sobre nossa intimidade com Deus, sobre esse conhecimento de Deus que nós precisamos ter. E ele diz que a escatologia é o campo onde o amor de Deus triunfa, onde se revela o sentido pleno da criação. Olha, gente, essa frase é do começo do século XX e está falando de algo que nós estamos nos aprofundando a cada dia. De que fala a teologia das coisas do fim? Fala de que no fim de tudo é o amor de Deus que triunfa. É a vitória do amor divino. E é onde também nós vamos encontrar todo o sentido da obra criadora de Deus, onde tudo vai estar muito bem esclarecido para todos nós, onde nós vamos desvendar todos os segredos do universo. Isso é muito bacana, isso é muito bom. É promessa divina, é o Senhor falando aos nossos corações de que Ele vai descortinar todas as coisas para nós. É a ideia do Apocalipse. O Apocalipse quer dizer exatamente isso, revelação. E revelar é tirar o véu, é desvelar aquilo que está oculto, aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não sabemos. E é bem provável que a gente não saiba de muita coisa. Eu, pelo menos, não sei de muita coisa. Tem muita coisa que eu sei que quando eu chegar lá no céu, eu vou ter que fazer muitas perguntas para Deus. Há muitas questões que eu gostaria de fazer para Deus. Você não tem as suas, não? Eu tenho algumas bem curiosas, né? Bem sem explicação nenhuma, mas que elas existem, elas estão aí dadas. E eu tenho certeza que eu estarei lá, e é por eu saber que estarei lá e que o Senhor vai me receber com o seu amor, com o seu carinho, é que eu estou me preparando para encontrar-me com o Senhor. E você, como é que você está se preparando? Como é que você está esperando a segunda vinda de Jesus, o reencontro de Jesus na eternidade? Como você está se preparando? Olha, tem muita gente achando que isso é algo apavorante. Não, não é não, meu irmão. Isso é maravilha, isso é bênção, é promessa. Difícil é viver essa vida aqui. Lá é que vai ser o tempo das delícias, o tempo da maravilha do poder de Deus na nossa vida. Amém? Eu não sei se eu escutei um amém daqui, mas eu espero que você tenha dito um amém aí, tá bom, gente? Não tenha medo das coisas do fim.
Elas são promessas divinas de Jesus, promessas do Espírito para consolar a nós diante das nossas lutas. Muito bem, gente. Eu gosto de falar desse jeito. Eu não gosto de falar que o mundo vai acabar e que vai tudo arder, e que vai arder no inferno. Eu não gosto de falar isso. Não, não, não. A Bíblia fala, com certeza tem umas expressões assim que se nós não interpretarmos adequadamente, a gente leva para esse caminho mesmo. Mas a gente precisa ter um olhar misericordioso, um olhar compassivo para essa escritura, como nós temos falado em nosso curso até aqui. Você olha para as aulas anteriores, se você perdeu, todas elas estão gravadas aqui no YouTube. Você pode rever as aulas, pode ler na apostila, inclusive o material que foi preparado, e vai verificar que em todo o tempo a nossa insistência é para que a gente creia que Deus está trabalhando para o bem, para a redenção, para a salvação. É isso que Deus está fazendo. Ele trabalha com amor, ele trabalha com graça, para que o futuro da humanidade seja um futuro cheio da sua presença, onde o seu amor triunfa, como diz Hans Urs von Balthasar. Amém. Vamos adiante. Quando a gente fala de novos céus e nova terra, nós estamos falando de algo que vai ter um novo começo, como se fosse um novo princípio, uma nova criação, um novo modo de Deus tratar o mundo criado. É uma visão amplificada do poder de Deus na nossa vida. Por isso que a gente trata essa ideia de que é um equívoco a gente olhar para a mensagem escatológica da Escritura apenas com um viés pessimista, destruidor, catastrófico, que não o Senhor não está ameaçando, colocando faca no pescoço da humanidade. Muito pelo contrário, ele está dizendo que ele está trabalhando com amor pelo bem de toda a criação. E esse campo de conhecimento a respeito das coisas do fim acaba se revelando como uma visão ampliada e até mesmo inclusiva da restauração de toda a criação. Deus está trabalhando para consumar, essa é a palavra, para levar a efeito tudo aquilo que ele projetou desde a criação, para que tudo venha atingir o propósito com o qual ele criou todas as coisas. De tal maneira que esse tema que a gente fala de que haverá novos céus e nova terra, não se trata apenas de uma promessa para o futuro, mas tem uma dimensão existencial, uma dimensão que está relacionada com os propósitos de Deus para todo o universo, toda a natureza, toda a criação. E tem a ver com essa maneira com que a natureza, com que a criação vem se situando no presente momento. Ela está ainda muito distante àquilo que Deus está preparando para o futuro. Então, à luz do futuro que Deus está preparando, de transformar todas as coisas, de restaurar todas as coisas, o nosso presente está muito distante disso tudo. E a gente vê que há um sofrimento, há uma agonia, há um agon, uma luta, um conflito que perpassa a nossa existência no mundo e as relações da natureza mesmo, as condições climáticas, as crises do meio ambiente e todas essas configurações das relações humanas marcadas pela tensão, pelo conflito. O apóstolo Pedro, ele chegou a dizer isso, de que parece que está demorando, parece que as coisas não vão acontecer, e ele diz, olha, gente, pode ser que alguém até ache que a promessa divina tarda, mas nós aqui, como cristãos e cristãs, e segundo a promessa de Deus,
esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Parece que está demorando, mas nós, crentes em Jesus, nós que confiamos na graça, aguardamos pacientemente a manifestação dessa bondade de Deus, desse amor divino na configuração dos novos céus e nova terra, porque é lá onde vai habitar plenamente a justiça, onde nós iremos receber todo o cuidado divino do seu amor por nós. Por isso, a nossa aula de hoje vai falar muito sobre isso, sobre essa questão da nossa expectativa futura desses novos céus e nova terra. Esse é o dilema da natureza. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Ele fala que a criação espera por essa manifestação do poder de Deus, da promessa divina, e faz isso com gemidos, com sofrimento. O apóstolo Paulo, inclusive, usa uma metáfora para descrever esse sofrimento. É a metáfora de uma mulher em dores de parto. Paulo, então, descreve esse estado de sofrimento da criação, que a criação se encontra, esperando por libertação, esperando por redenção, comparando com isso, com essas dores de parto, como se a humanidade estivesse ansiosa para ver aquilo que está sendo preparado, como uma mãe que suporta a dor naquela ansiedade, naquela vontade, naquele desejo de ver o seu filho nascer. É isso, não é só a questão da dor, é a questão também da dor e da expectativa. É como se fosse um dilema, o dilema que envolve sofrimento, mas envolve também esperança. Paulo diz: sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até agora. Romanos 8, 22 é onde se encontra esse versículo. Então, meu querido, minha querida, tudo o que foi criado, tudo, desde os pequenos seres vivos até o universo inteiro, aguarda por essa redenção, por essa obra redentora do Senhor. E isso inclui tudo. Nós estamos falando do planeta, do microcosmo e do macrocosmo, das estrelas, das galáxias e de tudo que existe no universo. Tudo aguarda essa redenção. Essa é uma promessa divina e nós, como cristãos e cristãs, não podemos esquecer dessa promessa. Eu, quando leio sobre as descobertas dos corpos celestes, dos fenômenos do universo, eu fico admirado por saber o quão grande é o trabalho de Deus para poder restaurar tudo isso. E parece que o universo vai se mostrando, vai se revelando para a humanidade, para os pesquisadores, para a ciência, como muito maior do que jamais se imaginou. Nós estamos diante de uma realidade infinita. Parece que não tem fim, mas o Senhor está trabalhando pela redenção desse universo tão infinito, tão imenso. A escatologia, então, possui essa dimensão, que a gente vai chamar de dimensão cósmica. Por que é uma escatologia de dimensão cósmica? Porque fala do universo como um todo, desde o micro até o macro. É o cosmos como essa realidade criada por Deus, envolvendo todas as coisas. Então, qual vai ser o destino final do universo? Qual será? Qual será o destino final da criação? Qual será o destino final da humanidade? São essas questões que a escatologia cósmica faz e quer encontrar uma resposta. Esse campo de abordagem, esse modo de abordar a escatologia, reconhece que a criação é alvo dessa restauração divina. Não é só a criatura humana, mas tudo e todas as coisas serão restauradas
pelo poder de Deus. É uma obra imensa que Deus está realizando com o seu poder e graça. Então, essa ideia de que há uma natureza gemendo com dores de parto é muito mais do que uma metáfora. Ela não é uma metáfora simples, é uma expressão que mostra essa tensão escatológica vivida por todas as realidades criadas. De tal maneira que a ideia do ainda não do reino de Deus provoca ansiedade, mas também provoca esperança, como eu estava falando, né? É uma tensão mesmo, é uma situação de tensão, é como uma mãe que sofre com as contrações, mas sabe que ela vai passar por um tempo e no final desse tempo ela vai poder ver o rosto do seu filhinho, vai poder ter o seu bebê nos braços. Então, a escatologia cósmica não prevê a destruição da Terra como um ato apocalíptico arbitrário. Não é isso que Deus vai fazer. Deus não vai acabar com tudo que ele criou, que ele fez com tanta sabedoria, com tanto amor, com tanto poder. O que estamos aguardando é a transfiguração dessa natureza criada, dessa criação, dela se mostrar tal como Deus gostaria que ela fosse, para que ela pudesse atingir aos propósitos divinos, como ele sempre sonhou, como ele sempre imaginou no seu processo criador. A escatologia cósmica sustenta que a redenção se dá nessa dimensão física da natureza, mas também se dá numa dimensão histórica da existência. Não é só a coisa física, não é só o planeta, não são só as coisas, os seres vivos, mas também os processos históricos em que nós estamos inseridos. É uma restauração radical, vamos dizer assim. Toda a ordem cósmica vai ser transformada. Isso envolve também essas perspectivas da justiça, da paz, que vão se tornar visíveis, não apenas nesse plano espiritual, mas também no que diz respeito ao trato com a natureza, à ecologia, à vida humana em sociedade, aos aspectos políticos das relações de poder. Tudo será restaurado pelo Senhor, de acordo com essa escatologia cósmica. Como é que eu posso dizer isso? Está na Escritura, meu irmão, minha irmã. Está escrito lá. O Senhor vai restaurar todas as coisas. E nós vamos ver isso. Essa promessa da vinda de Deus, ou da segunda vinda de Jesus, é essa consumação da renovação do mundo. Jürgen Moltmann é o teólogo que a gente tem usado nas nossas análises. Ele entende que os preparativos não dizem respeito ao fim do mundo. A escatologia parece que diz respeito às coisas do fim. Mas esse fim não é o fim cabal. Não é o the end. Não é o game over. É, na verdade, uma promessa de um novo começo. É isso que ele explica para a gente. Já vimos isso, inclusive, numa outra aula, que a máxima da escatologia é que no fim nós vamos encontrar o início de todas as coisas. É, na verdade, nas coisas últimas que nós descobriremos quais são as coisas primeiras. Então, o foco da escatologia cósmica se desloca da destruição para a regeneração. É disso que vamos falar. Não vamos falar de catástrofe, mas vamos falar da construção de um novo mundo. Desloca também da ideia de punição, de castigo, para a ideia de plenitude. É Deus trabalhando todas as coisas para que ele possa habitar plenamente conosco. Nesse sentido, a promessa de novos céus e nova terra não é apenas uma
questão simbólica, de que a gente vai ver uma ideia apenas representativa. Não, ela é real. Trata-se de uma nova ordem existencial, em que a totalidade da vida será reconciliada com Deus. Isso é novo céu e nova terra. Qual é o sentido do novo céu e nova terra? É a totalidade da vida, da existência, da natureza, do cosmos, totalmente reconciliada com Deus. Essa realidade reconciliada aponta para a esperança. Essa esperança escatológica que vai se dar como um grito por justiça histórica, ambiental, que já se manifesta na criação de uma forma bastante perceptível. Nós, quando vemos os sintomas da crise climática atual, nós só podemos chegar à conclusão que algo está gritando. Quando nós vemos povos que são atacados pela atrocidade da guerra, nós estamos vendo que a natureza está dizendo que já vai chegar a hora. E o Apocalipse, na verdade, é o grito desse basta a esse tipo de opressão, ao sofrimento da criação e principalmente dos povos mais vulneráveis. Então, um olhar profético de quem espera pela sua própria transformação, que é a libertação de tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que aniquila a vida, vai ter um fim. É o basta de Deus a toda forma de opressão. A esperança cristã convoca os fiéis a viverem hoje, segundo essa lógica da promessa, que já é presente no reino de Deus hoje, que a presença do reino de Deus já atesta que esse basta de Deus já está sendo dado. Esse basta de Deus já vem confrontando as estruturas que negam esta vida plena hoje no presente, que nega o direito das minorias, das pessoas que são mais vulneráveis, da criação, da natureza. Então, hoje a gente vê isso, mas a gente já pode ouvir o basta de Deus para isso tudo. A lógica do reino, então, é o anúncio desse agir de Deus, que já está completo no futuro. Nós é que precisamos ter perseverança para chegar até lá. A lógica do reino já se manifesta hoje. E como é que ela se manifesta? Através de sementes de reconciliação, de atos de solidariedade, não só de cristãos, mas de toda a humanidade, dessas mobilizações humanas em favor da vida. São gritos que estão sendo ecoados hoje em favor dessa transformação que está sendo preparada para o futuro. O Jürgen Moltmann tem uma frase que eu gosto muito, quando ele diz que o tal do fim do mundo, que diz aí vai acabar o fim da história, essas coisas todas, na verdade é a vinda de Deus. É Deus vindo ao encontro das pessoas através da presença do seu Filho Jesus, vindo em poder e glória nas nuvens para poder buscar aqueles que são seus. Não é um colapso da história, não é um fracasso da natureza, não é o fim, é o clímax de sua presença que já está entre nós, nunca se ausentou, esse que sempre esteve conosco, ele vai se manifestar. Por isso que a palavra segunda vinda de Jesus é uma palavra muito difícil da gente utilizar, porque ela não tem literalmente assim no Novo Testamento. Nós vimos, inclusive, que a palavra que o Novo Testamento usa é parousia. E a parousia é, na verdade, revelação, manifestação. E o que vai acontecer não é uma volta, porque ele não foi, ele está aqui com a gente, ele está conosco. Não é igual aquele filme, né, que a gente nunca assistiu, A Volta dos que Não Foram. Não, é a vinda de quem está aqui, ou a revelação, a manifestação de quem está conosco, que vai mostrar que ele nunca nos abandonou. Nunca deixou de trabalhar pela nossa libertação.
Só que isso vai se dar de forma visível no tempo e no espaço. Diz a Bíblia que todo olho verá, que nós iremos perceber essa presença real entre nós no dia dessa manifestação que nós chamamos de vinda de Deus, segunda vinda de Jesus. Novos céus e nova terra, então, é a revelação dessa ideia do Apocalipse. A ideia de uma nova criação, um novo tempo, um tempo novo para toda a criação. E é uma característica do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é um livro de tragédias, mas é um livro que revela a consumação, essa culminação da esperança escatológica, em que a criação é renovada e Deus habita permanentemente, plenamente, com os seres humanos. É isso que o Apocalipse conta. E conta isso para gente que está sendo perseguida. Se você quiser entender o Apocalipse, dá uma olhadinha na playlist do nosso canal, o canal de nossa igreja no YouTube, o primeiro estudo bíblico levado a efeito no programa de estudo bíblico à distância de nossa igreja, ainda naquela época da pandemia, foi um estudo do Apocalipse. Você tem no nosso blog a apostila e tem lá o link para as videoaulas que foram muito importantes para a gente compreender o Apocalipse como um livro de esperança, um livro para encorajamento, um livro para tratar de pessoas que vivem debaixo de perseguição. E essa palavra é uma promessa para toda a humanidade, para todas as pessoas, de que Deus está trabalhando pela renovação de toda a criação. Apocalipse 21, 1 e 5 diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E ele continua: Estou fazendo novas todas as coisas. Tem tanta coisa para a gente entender nessa passagem, tanta informação preciosa que a gente precisa entender. O termo grego utilizado nessa passagem é a palavra kainos. Ele é uma ideia de que algo está sendo aperfeiçoado. É como se fosse uma reforma, como se fosse um renovar. Não é criar algo inédito, algo que não existe, mas em cima daquilo que existe, algo novo será feito. Algo novo está sendo feito. Trata-se então de um mundo que será transfigurado pela presença plena de Deus, como aquela experiência dos discípulos no Monte da Transfiguração com Jesus, onde eles viram a glória de Deus se manifestar ali entre eles. Deus, ele já está entre nós. Ele nunca deixou de estar conosco. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus conosco. Mas essa plenitude só será percebida, notada, revelada no final. Agora, nesse momento, nós só vemos vislumbres, partes, sentimos a sua presença, porque ainda vivemos num mundo que é marcado pela maldade. A maldade ainda campeia pelos nossos arraiais, no mundo em que nós vivemos. Mas lá no dia do juízo final, lá no tempo do fim, o que vai acontecer? O mal será vencido e a morte não mais existirá. Apocalipse 21, 4 diz isso, né? De que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, quando o novo céu, os novos céus e a nova terra forem manifestados. É interessante que nessa cidade que está sendo preparada, na Jerusalém Celestial, que está sendo preparada, que é assim que o Apocalipse chama, a luz da cidade não virá do sol ou da lua, mas da própria presença de Deus. Não haverá escuridão nem sombras como símbolos da ausência do sofrimento, de tristeza, de dor e de morte, que são realidades presentes nesse mundo que nós vivemos,
diz respeito à nossa vida aqui, não a esse lugar de prazer, de eternidade que o Senhor está preparando. Diz lá no verso 23 do capítulo 21, a cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Essa é a imagem final de um mundo reconciliado, de um mundo que está sendo cuidado por Deus, pacificado por Deus, regenerado por Deus. Que palavra preciosa que esse texto nos traz. Então, a escatologia cósmica, ela tem algumas dimensões importantes. Ela tem uma dimensão ecológica. Ela também tem uma dimensão universal. A criação, ela passa a ser tratada como sujeito da redenção. Ela vai receber a redenção também. A criação, as criaturas celestes, as criaturas terrestres, todas serão redimidas, completamente restauradas pelo Senhor. Deus não visa tirar almas do mundo apenas. Não é isso que Deus está fazendo. Vamos lá tirar o pecador do mundo e colocar no céu. Deus não quer fazer isso. Eu corro esse risco aqui de estar sendo taxado de herege. Mas olha, o que Deus está fazendo com a salvação? O que é salvar, na verdade? Salvar o mundo é libertar as pessoas da maldade que existe no mundo, para que elas possam viver na plenitude da graça de Deus. Havia um hino do cantor cristão muito antigo que falava dessas delícias do céu que o poeta esperava. E ele começa a falar de coisas boas que ele poderia experimentar aqui, como se fossem pequenos vislumbres da glória celestial. E o refrão dizia: só isso será céu para mim. Que melodia maravilhosa, que música profunda que fala das coisas terrestres que apontam para a presença de Jesus entre nós, e o poeta dizendo: só isso será céu para mim. Porque o céu é exatamente isso, é essa presença gloriosa de Jesus entre nós, em que nós vivemos neste mundo sem as marcas da maldade que campeiam no mundo, sem essa destruição que a ganância, que o pecado, que o poder humano acaba impondo sobre nós. É viver debaixo do cuidado divino. A esperança de novos céus e nova terra, então, se traduz em uma ação responsável. Essa ação responsável que cuida da natureza. É uma responsabilidade ecológica. Porque a natureza, ela não sabe se defender sozinha. Bom, até sabe, porque ela se renova, deixa a natureza quietinha, que ela se restaura. Mas ela precisa da gente. O Senhor nos colocou como cuidadores da criação, junto com ele, corresponsáveis pelo cuidado da criação juntamente com Deus. E é preciso que a gente assuma essa consciência ecológica, assumindo também a nossa responsabilidade diante do cuidado da natureza. Essa dimensão da escatologia, ou a dimensão cósmica da escatologia, aponta para uma espiritualidade do cuidado com o planeta, com a nossa casa comum, com esse lugar que Deus preparou para a nossa habitação aqui, que vai se expressar através das nossas lutas em defesa da cultura, dos povos originários, a biodiversidade, os ciclos naturais da vida sobre a Terra, os biomas terrestres e até mesmo a natureza em seu estado mais elementar, mais essencial, para que todas as coisas funcionem tal como foram criadas.
Nesse sentido, o que nós temos? Redenção e ecologia estão interligados, se entrelaçam na escatologia cristã. Nós passamos a entender que a salvação que vem de Deus não visa nos arrancar da criação, nos tirar do mundo criado, mas nos reintegrar a Ele, nos devolver uma vida de harmonia com o mundo criado. A reconciliação do cosmos com o seu Criador passa pela superação das estruturas de exploração e de morte que violentam a natureza, que destroem a natureza. Apocalipse 11:18 tem essa palavra para lembrar para a gente da importância do cuidado com a terra. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Porque ele fala dos profetas, dos santos e dos que temem o nome do Senhor? Porque esses são os agentes da graça. Esses é que têm o dever, a responsabilidade de lutar em defesa da criação nesse tempo, enquanto a manifestação da esperança futura não se concretiza. O reino de Deus implica a restauração de todas as coisas, o que vai abarcar não apenas os seres humanos, mas o universo inteiro. De tal maneira que a nova terra será uma realidade reconciliada, onde as feridas ecológicas serão curadas, onde a paz será vivida em plenitude. Esse anúncio de novos céus e nova terra também tem uma dimensão social. Essa perspectiva da justiça social presente no reino futuro. Quando a Bíblia fala, lá no verso 2, sobre a nova Jerusalém que desce do céu, aponta para uma cidade totalmente organizada, adornada, rica, bela e marcada por uma beleza urbanística que nós não encontramos em nenhuma cidade na Terra. E isso possui um forte simbolismo social, político, de justiça, de paz e de comunhão e de vida comunitária entre todas as pessoas. A Jerusalém Celestial ou a Nova Jerusalém é uma metáfora de uma sociedade reconciliada, onde não há lugar para a opressão, onde não há lugar para a exclusão, onde não há lugar para a violência. E nessa dimensão da escatologia cósmica, nós vamos ver que ela possui, nessa figura da Nova Jerusalém, como cidade organizada para a realização do propósito de Deus, uma dimensão ético-social que é bastante profunda e significativa para nós. Ela se torna o fermento que alimenta a mudança que nós esperamos. Se torna uma força mobilizadora de ação em favor dos mais vulneráveis, dos pobres e dos oprimidos, porque nessa cidade celestial não haverá mais isso, essa desigualdade social. E é exatamente esse símbolo da justiça social futura que nós queremos usar como estímulo para os nossos dias atuais. A esperança cristã não é uma fuga da nossa realidade do mundo, mas uma esperança para que todos e todas desfrutem dessa mesma justiça. Então, essa promessa, essa esperança, ela deve se converter em uma praxis, em ações de justiça, de solidariedade realizada
no contexto da nossa história. Novos céus e nova terra são prenúncias que antecedem, que anunciam a justiça, que diz que o tempo da graça de Deus, o tempo do amor, o tempo da justiça divina, da paz do Senhor, se aproxima da realidade concreta dos oprimidos. E essa forma de compreender a escatologia serve como chave hermenêutica daquilo que a gente entende como ética cristã. Aquilo que se espera do futuro informa para a gente de que maneira nós podemos viver hoje. O futuro que o Senhor promete nos interpela a vivermos de um modo diferente hoje. Se o futuro prometido é de justiça, paz e comunhão, então toda forma de opressão e violência deve ser hoje combatida como expressão do velho mundo que passa. Uma outra coisa que a escatologia cósmica nos lembra é que o reino de Deus ele não está ainda consumado. Isso quer dizer que ele está em processo. Então vamos ver essa questão do que significa o reino de Deus em processo. Dá uma olhadinha naquilo que vamos falar nesse momento. A escatologia vive uma tensão. Essa tensão é constitutiva na medida em que o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não se consumou plenamente. Essa tensão constitutiva da realidade do reino permite compreender a experiência cristã como caminho entre o presente e o futuro. Hoje nós vivemos essa ideia da nova criação. A luz da nova criação já brilha para nós, mas ainda encontramos sombras dessa luz, sombras que ofuscam essa luz, sombras provocadas pelo pecado, pela maldade, pela morte que campeia no mundo. E nós, como cristãos e cristãs, somos chamados a sermos sinais desse reino que virá, desse reino que estará sendo consumado, como sinais antecipatórios daquilo que virá. George Eldon Ladd, um estudioso, batista, inclusive, professor de um seminário, grande seminário nos Estados Unidos, afirmava que a igreja é uma colônia do céu em meio à história. Bonito, não é? É isso que nós somos aquele remanescente fiel que aí está vivendo no mundo. É o Israel de Deus que faz com que todas as coisas não sejam destruídas. Nós estamos aqui como sinais da graça de Deus, como esse vislumbre do céu aqui entre nós. Isso deveria ser a igreja de Jesus no mundo. A escatologia, nesse sentido, passa a ser uma ideia que é revolucionária, porque ela convoca os cristãos e cristãs a uma ação de esperança no mundo. Não é para pegar em guerra como revolucionário, em armas, mas para nos apegarmos à esperança e dizermos para todos e todas que o Senhor está vindo para concretizar suas promessas. A escatologia cósmica exige essa espiritualidade que encarna a promessa de Deus entre nós, que se compromete com os processos históricos dirigidos por Deus e não se isola nessas maneiras espiritualistas que acabam se isolando do mundo, desencarnados, sem vida e muitas vezes desumanas. Então, uma espiritualidade que é marcada por uma espera comprometida, por essa esperança ativa no mundo. Para a gente terminar, deixa eu concluir com essa ideia de que nós começamos, que é no fim
que vamos encontrar o começo, que as coisas do fim apontam para as coisas do início de toda a criação. É a realização da plenitude da vida. A promessa de novos céus e nova terra não é uma utopia ilusória. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um horizonte, de algo que aponta para a realização futura, que dá sentido à fé cristã hoje. Nós cremos em algo real que está sendo preparado para nós no amanhã. Essa promessa convida à ação histórica hoje, a nos mobilizar, a nos encorajar, a exercitarmos a nossa esperança de forma ativa, para praticarmos a solidariedade com o mundo em que vivemos, com a natureza, com o cosmos que estamos inseridos. Em vez de temer o fim, o cristão aprende a esperá-lo como plenitude de vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A fé cristã é antecipação do futuro na prática do presente, na concretização da nossa vida presente, nas nossas relações históricas concretas no presente. A escatologia cósmica não é uma doutrina sobre o amanhã. Ela é uma ética para hoje. É isso que é a escatologia cósmica. Ela aponta para um jeito de ser hoje, que fala da nossa esperança no futuro. Quando se acredita na redenção de toda a criação, cuida-se da terra como se ela fosse um sacramento do futuro. Quando se crê numa cidade sem lágrimas, luta-se para enxugar as lágrimas de hoje. Quando se aguarda o reino de justiça, constrói-se justiça onde há opressão. Esse é o desafio e é a beleza da escatologia cristã, de esperar novos céus, mas já vivê-los como antecipação aqui hoje. Apocalipse 22:17 tem essas expressões que terminam a revelação de Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. É o convite amoroso do Senhor. É essa expressão que a gente aprendeu há muitos anos na escola dominical, da palavra que encerra o livro do Apocalipse, a palavra grega que está lá, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem entende que a promessa escatológica é isso, é uma promessa de vida, uma promessa para o futuro, ora, clama para que essa promessa se apresse para ser concretizada. A escatologia cósmica amplia o horizonte da salvação, abrangendo desde o indivíduo até a comunidade, da alma pessoal ao corpo, da história ao cosmos. É isso que é a esperança cristã. Ao proclamar: eis que faço nova todas as coisas, Deus nos convida a viver hoje como coautores e cooperadores dessa nova criação. Como é que termina o Apocalipse mesmo? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Antigamente a Bíblia tinha Maranata. Hoje não tem mais. Eu tentei procurar, eu não achei, mas a ideia é exatamente essa. A palavra vem, Senhor Jesus, quer dizer exatamente Maranata em grego. Amém, meu irmão, minha irmã. Que palavra boa a gente poder ouvir isso, a gente se deleitar nas promessas divinas. Meu querido, minha querida, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa promessa maravilhosa e pedir que o Senhor renove a nossa esperança, retire de nós o medo
e nos coloque a crença, a confiança, a fé de que Ele está trabalhando para o nosso futuro. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta série de estudos que encerramos hoje, principalmente por essa palavra de hoje, que fala de novos céus e nova terra, da tua promessa na preparação de um futuro de paz, de justiça para toda a criação. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sinais antecipatórios dessa tua promessa. Que aprendamos a viver hoje com responsabilidade ética sobre toda a criação, principalmente olhando para os mais vulneráveis, para as vítimas de uma sociedade injusta, de um mundo cruel em que nós vivemos. Dá-nos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um estudo bíblico de nossa EBAD, nosso estudo bíblico à distância. Um prazer poder dizer para você que esse material ficará gravado no canal da igreja, no nosso canal. Você poderá acessar quantas vezes quiser, pode compartilhar com os seus amigos. Convido você a se inscrever no nosso canal, a colocar ali a sua inscrição para receber novas informações. Nosso programa de estudo bíblico não termina, embora a gente tenha terminado uma lição. No domingo que vem, vamos começar uma nova série de estudos. Nós vamos começar a estudar o livro de Provérbios. Vamos falar sobre a sabedoria de viver que vem da palavra de Deus, esses ensinos do sábio sobre como ter uma vida melhor na presença de Deus, como pessoas criadas por Deus. Não perca, nós vamos seguir uma série de estudos longa, como foi, por exemplo, Atos dos Apóstolos, que nós passamos um bom tempo estudando um mesmo livro da Bíblia. Nós vamos estudar o livro de Atos, o livro de Provérbios, de maneira profunda, analisando aspectos muito importantes para o nosso crescimento pessoal, para a nossa vida de comunhão e também para a sabedoria de viver. Não perca, vem estar conosco, compartilhe com os amigos, com os irmãos, com os familiares, de que esse programa é para abençoar a vida de todas as pessoas. Você não precisa assistir exatamente, ele vai ao ar aos domingos às 10 horas, mas você não precisa assistir exatamente nesse horário. Pode assistir em outros horários, pode compartilhar, porque todas as aulas ficam gravadas no nosso canal. Amém? Deus o abençoe, Deus a abençoe. Hoje a nossa igreja estará reunida virtualmente. Você vai poder acessar a mensagem às 18h30 no canal da nossa igreja e no meu canal pessoal. Espero vocês até lá. Amém? Um bom restinho de domingo para você. Deus o abençoe, Deus a abençoe.